Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência em Movimento. Hoje, no destaque, a entrevista com a pesquisadora Ana Carolina de Andrade, pesquisadora do Inmetro. Na nossa pauta, a incubadora de projetos do Inmetro. 31 de janeiro de 2017, eu sou Márcio Campos. Estamos começando uma nova edição do programa Ciência em Movimento. Fique com a gente volta já. Estamos de volta com o programa Ciência em Movimento. E hoje, no destaque, a entrevista com a pesquisadora Ana Carolina de Andrade, do Inmetro. E na nossa pauta, a incubadora de projetos do Inmetro. Mas antes de falar sobre a incubadora, lembrar que estamos no 4º ano do programa Ciência em Movimento, 4º ano divulgando entrevistas e projetos na área de ciência, tecnologia, inovação e educação. Então, Ana, estamos aqui para falar sobre a incubadora de projetos do Inmetro. Eu queria lembrar que na semana passada a gente teve aqui uma pauta com o Unifeso. Foi muito legal, a gente discutiu, conversamos aqui sobre os 10 anos do Centro de Ciência e Tecnologia da Unifeso. No final do ano passado, a gente teve uma entrevista com o Álvaro Barros, onde a gente falou sobre empreendedorismo intensivo em conhecimento aqui na região de Petrópolis. E também com o Gilvan de Azevedo, onde a gente trouxe para cá uma pauta do Inovale, uma iniciativa naquela região do Barra Mansa, Sul Fluminense, na área de inovação empresarial pautada em ciência e tecnologia. Ou seja, a gente tem aqui na região, em Petrópolis, Barra Mansa, Teresópolis, uma série de iniciativas interessantes, assim, com empresas e universidades, centros universitários, faculdades, formando uma garotada em alto nível. Esse é um ponto do processo de inovação, você ter gente para pensar em ciência e tecnologia, e, por outro lado, a gente precisa de espaços onde essa ciência e tecnologia possa se tornar um produto científico e tecnológico, que é o caso das incubadoras de empresas ou incubadoras de projetos. Eu queria que a gente falasse, antes de falar sobre a incubadora de projetos do Inmetro, Ana, eu queria que você falasse um pouco sobre o Inmetro. O que é o Inmetro? Bom dia, Márcio. O Inmetro são várias coisas, né? Ele tem várias áreas diferentes e cada uma tem uma função direta, mas todas elas sempre trabalhando em prol da proteção do consumidor, da proteção do meio ambiente ou do aumento de qualidade dos produtos e serviços que a gente tem disponíveis no país. E o foco também no aumento da competitividade da nossa indústria. Então, a gente tem uma área que vai estar ligada à metrologia legal, que a gente vai conhecer diretamente o consumidor, vai conhecer pelo taxímetro, a bomba de combustível, o termômetro, vai ver o selinho do Inmetro. São todas coisas em que o Inmetro tem que garantir que aquela medição está sendo feita corretamente. A gente tem uma área de metrologia, de avaliação da conformidade, que também vai trabalhar nessa parte de garantir que certos produtos tenham requisitos mínimos de qualidade, né, para que o meio ambiente esteja protegido, para que o consumidor esteja protegido. E a gente tem também, para dar suporte a tudo isso, que pesquisar sobre medição, porque metrologia é a ciência da medição. E a gente tem essa área científica e tecnológica que vai estar sempre buscando a fronteira do conhecimento quando o assunto é medição. E o Inmetro, portanto, é o guardião dos padrões de medição do país. Então, é dele que derivam todas é ele que diz quanto mede 1 metro, quanto pesa 1 quilo, né? E a indústria ela vai se valer dessa medida que o Inmetro passa para ela para poder proporcionar produtos de boa qualidade. Quer dizer, então o Inmetro está vinculado justamente à questão do desenvolvimento econômico de uma nação. Sim. E também como os padrões de medição universais. Isso. Né? O que você trabalha? Você é pesquisadora do Núcleo de Inovação Tecnológica, o NIT, dentro do Inmetro. Queria que você explicasse um pouco a função do Núcleo de Inovação Tecnológica no Inmetro. Tá. A partir de 2004, quando foi lançada a Lei da Inovação, foi uma lei que tinha um objetivo interessante de proporcionar justamente a interação entre instituições de ciência e tecnologia públicas e privadas e empresas, porque o Brasil tinha um arcabouço legal que não permitia tanto isso. E a gente sabe que grande parte das universidades públicas estão com o maior investimento em ciência e tecnologia no país. Então, a gente precisava de um núcleo, um escritório que fizesse a interface entre as empresas
e essas universidades ou institutos de tecnologia, como é o caso do Inmetro. Então, todas essas universidades e institutos de tecnologia foram obrigados, por lei, a ter um núcleo de inovação tecnológica, que é esse escritório que vai fazer a ponte entre as instituições de ciência e tecnologia e as empresas. Hoje, dentro do NIT, do Núcleo de Inovação Tecnológica do Inmetro, que ações vocês desenvolvem para aproximar empresas da área de ciência e tecnologia? A gente tem 2 eixos principais. Um é o próprio conhecimento que o Inmetro gera, porque como o Inmetro está ligado à pesquisa, ele gera conhecimento naturalmente no seu trabalho de pesquisa, e com isso a gente pode fazer um trabalho de proteção de propriedade intelectual, né? Tentando garantir que essa propriedade intelectual, esse conhecimento possa ser transferido para uma empresa, para ela então poder explorar comercialmente o que o Inmetro desenvolveu internamente. Uma outra forma é quando o interesse vem da empresa para dentro do Inmetro. Então, a empresa tem uma necessidade e ela acha que o Inmetro tem competência, tanto do ponto de vista de infraestrutura laboratorial, quanto do ponto de vista de competências de pessoal, que podem ajudar ela no desenvolvimento de um novo produto, de um novo processo, de um serviço. Ela se aproxima do Inmetro e esse NIT sempre vai fazer essa interface para a gente negociar os acordos e tudo mais para poder fazer um desenvolvimento conjunto. Vocês têm hoje uma incubadora que é uma incubadora de projetos. A gente estava conversando sobre isso, é uma incubadora de empresas. Queria que você esclarecesse melhor qual a diferença entre incubadora de empresas e incubadora de projetos. Dentro dessa iniciativa, né, de receber empresas para desenvolver projetos, a gente sentiu a possibilidade de criar uma incubadora. E ela, para o Inmetro, é muito interessante porque trazer empresas para desenvolver projetos junto com o Inmetro é uma forma de oxigenar, de a gente saber o que está acontecendo no mundo. Então, é bastante interessante para os pesquisadores, para a própria infraestrutura que se renova com os projetos. Então, a gente percebeu que a gente não podia, como uma universidade, fazer uma incubadora de empresas, porque a gente não tem como dar assessoria de imprensa, assessoria jurídica, que a gente sabe que é importante no momento de nascimento de uma empresa. Então a gente chamou a nossa incubadora de projetos tecnológicos, porque o que a gente pode oferecer é uma assistência técnica, né? A gente vai dar todo um suporte, tanto de competências de profissionais de alta qualidade. Hoje o Inmetro conta com mais de 200 pós-graduados. E então você tem essa parte de pessoal e tem laboratórios de alta tecnologia também. E essa infraestrutura também fica disponível para quem entra na incubadora. Então, quer dizer, a incubadora não vai pegar uma empresa que esteja para nascer, uma startup, e dali dar todo o apoio para ela crescer, se envolver, quer dizer, o apoio contábil, de aceleração. Isso a incubadora do Inmetro não vai fazer. Não, a gente não vai fazer. A ideia da incubadora é ser uma incubadora de projetos, onde vocês vão receber projetos, né, do mundo empresarial e aí apoiar esse projeto. Ou seja, uma empresa já tem que existir, ela já tem que estar estabelecida de alguma forma, ela quer de repente ampliar um produto dela, oferecer um novo serviço e aí o Inmetro vai e dá esse apoio de projeto para ela. Isso. Então é nessa linha que a incubadora de projetos funciona. Isso, é um apoio técnico, né? Uhum. A empresa normalmente já chega com uma coisa bem definida, o que ela pretende, o que ela quer, onde é que ela está em termos da tecnologia, onde ela quer chegar, para a gente poder dizer exatamente como a gente pode tecnicamente auxiliar esse projeto. Tem o caso do inventor independente também, que a gente tem uma linha de incubação, que aí não necessariamente a pessoa tem que chegar com uma empresa constituída, mas ainda assim a gente pode apoiar um projeto baseado normalmente numa API, né, numa patente, um desenho industrial, que aquele inventor independente queira explorar, e aí pode ser que ele desenvolva até um outro ponto e aí decida assim criar uma empresa e tudo mais, então não precisa ter uma empresa legalmente constituída. Também tem o caso do inventor independente, só depende dele ter alguma propriedade industrial registrada. Então, quer dizer, a gente estava conversando que são 4 tipos de projetos que vocês recebem. O que você acabou de falar, do inventor independente, é sob demanda do Inmetro, né? O empreendimento para o parque tecnológico e aplicação de tecnologias do Inmetro. Queria que você falasse um pouco, já falou do inventor independente, desses outros 3. Tá.
A pré-incubação para o parque tecnológico é uma forma da empresa já se situar no Inmetro, já começar a interagir com as áreas técnicas, para então depois ir para o parque tecnológico que está em fase de final de implementação. É uma chance dele já se habituar ao ambiente e já encontrar quais são as áreas afins de interação e tudo mais. Sob demanda é quando a empresa tem um projeto, ela sabe exatamente o que ela precisa, ela vai até o Inmetro, apresenta o projeto e a gente vê como é que a gente pode dar suporte técnico para esse projeto. E a quarta modalidade é quando o Inmetro desenvolve alguma coisa. Como eu já falei, né, por conta dessa atividade científica, a gente tem vários desenvolvimentos e isso tem um apelo comercial. Então, como a gente não tem vocação ou intenção nenhuma de explorar comercialmente produtos, a gente vai até um certo ponto da pesquisa. Quando a gente vê que tem um apelo, a gente abre um edital e chama empresas para virem terminar o desenvolvimento e colocar o produto no mercado. Quer dizer, o Inmetro já faz uma pesquisa prévia sobre um determinado assunto, deixa ali disponível e vê quem é que tem interesse em levar aquilo a cabo comercialmente. Isso. O NIT, ele tem um núcleo de estudos estratégicos em que a gente consegue fazer a viabilidade comercial de algumas coisas, qual é o interesse, prospectar mercado para alguns produtos. Então a gente tenta ter um pouco de inteligência de mercado para nos ajudar na condução dos projetos. A incubadora de projetos, ela começou quando? Ela Qual começou o histórico em 2002. 2002? Começou em 2002, ela é anterior à Lei de Inovação, justamente porque tinha como objetivo proporcionar algum tipo de interação entre o Inmetro e as empresas para oxigenar o espaço do Inmetro, trazer novas pessoas para dentro do Inmetro, trazer a visão de mercado, né, do que está acontecendo no mercado para dentro do Inmetro. E ao longo desse tempo foram vários, a gente já tem 5 projetos graduados. O que é um projeto graduado, Ana? O projeto graduado é aquele projeto que completou o seu tempo na incubadora e saiu e teve um êxito, sucesso. Né? Um sucesso. Então, um exemplo disso é a turbina eólica, que foi produzida no Inmetro, é uma turbina de baixa, é uma turbina menor, né, não é aquela turbina gigante. Foi bastante interessante, foi um dos projetos pioneiros da incubadora. A gente teve outros projetos que não tiveram continuidade, mas hoje a gente tem incubados lá no Inmetro 7 projetos. Hoje são 7 projetos da incubadora, e tem vaga para mais projetos ainda? Sim, a gente tem vagas para mais projetos, a gente ainda tem 6 vagas, o edital ele fica aberto enquanto houver vagas, então é só chegar mandar o formulário no site. Desde 2002, quantos projetos já passaram mais ou menos pela incubadora e como tem sido assim, um resultado efetivo desses projetos? A gente tem quase 20 projetos que ou passaram ou estão nesse momento na incubadora. A gente tem 6 propostas em análise nesse momento também. E a gente tem, assim, dessas empresas, desses projetos graduados, uma taxa de retorno bastante interessante de aumento de receita das empresas, que a gente fez uma pesquisa há 5 anos atrás e estava em torno de 100% de aumento de receita após a incubação no Inmetro. Essas empresas hoje que procuram Inmetro, elas... porque o tempo de incubação, a gente estava conversando, era de 2 anos. Era de 5, passou para 2. Isso. Uma empresa pode ficar mais de 2 anos hoje incubada na incubadora de projetos do Inmetro? Sim, o tempo normal são 2 anos, a gente pode estender por mais 1. E depois disso a empresa pode apresentar um novo projeto, né? Se ela tiver ainda uma outra coisa para desenvolver, uma nova ideia, ou até aquele projeto que ela fez, ela chegou até um certo ponto, ela quer continuar o desenvolvimento, ela apresenta novamente o projeto, é como se passasse por uma seleção novamente. Isso tem acontecido bastante. Então, quer dizer, ela pode continuar desde que ofereça novos projetos. Exatamente. E hoje em dia, qual o perfil de empresas que procuram o Inmetro? Porque eu imagino, por exemplo, que o Inmetro, estando ali bem
na fronteira, vamos dizer assim, da BR-040, que várias empresas aqui da BR-040 talvez sejam cliente da incubadora de projetos, ou empresas de Caxias ali. Como é que é o perfil de empresas que efetivamente procuram a incubadora de projetos do Inmetro? Em geral, são empresas que trabalham com instrumentos de medição. É o maior porcentagem de digamos assim, área técnica que procura incubadora de metro, justamente pela afinidade com o tema. O Inmetro ser um instituto de metrologia. São empresas de engenharia, teoricamente, assim, ou mais precisamente, são empresas de engenharia. Isso. Mas até assim, diretamente ligadas quando querem desenvolver projetos ligados à medição. É o que a gente tem mais. A verdade, a questão geográfica não parece tanto um apelo. O que a gente tem mais é por esse campo de afinidade de tecnologia. A gente até gostaria de atrair mais empresas daqui de perto, porque como é uma incubadora de projetos, a empresa normalmente tem uma sede em outro lugar. Então, se ela estiver muito longe, é pior, né, para essa interação com o laboratório que fica dentro do Inmetro. Então, seria bastante interessante que a gente pudesse atrair empresas de mais perto daqui. Vocês têm feito, assim, o Inmetro faz iniciativas, ou vocês são convidados, por exemplo, aqui em Petrópolis tem Firjan, tem um polo tecnológico, a gente tem um polo tecnológico lá em Teresópolis também, em Três Rios tem várias empresas. Essas empresas, elas têm o conhecimento, vamos dizer assim, desse tipo de incubadora de projetos do Inmetro, e vocês fazem esse tipo de prospecção aqui na região para ver se atrai. Como é que tem sido essa relação de proximidade do Inmetro com empresas? Não é simples, né? A gente até está aqui, é uma ótima oportunidade justamente para a gente chamar a atenção do máximo de pessoas que puder sobre a presença do Inmetro aqui na região e a possibilidade do Inmetro de apoiar a inovação. É sempre uma surpresa repetidamente interessante quando a gente recebe empresas no Inmetro, e às vezes empresas que estão aqui passando ali na frente do Inmetro há muitos anos, e elas se surpreendem com a grande capacidade de infraestrutura instalada de equipamentos e laboratórios. São mais de 50 laboratórios no Inmetro. Então, e mais de 200, 300 pesquisadores. Então, é uma enorme infraestrutura que está disponível para apoiar a inovação, e às vezes os nossos vizinhos não nos conhecem, né? A gente tentou a gente tenta ainda, né, alguns eventos. A gente fez um evento em 2002, chamado Parcerize, que convidava as empresas aqui do entorno, mas é sempre difícil. O Inmetro não tem assim um apelo de convite tão simples quando o assunto não é a regulação, né? E não é conhecido por essa vocação de laboratório, mas a gente quer que seja. Então, a gente tem um ótimo relacionamento com a Firjan, a gente tem relacionamentos com o Sebrae, a gente está sempre buscando se fazer conhecer, ou se mostrar visível e disponível para essa interação. Mas é sempre importante esses canais. Vocês estão desenvolvendo um parque tecnológico lá no Inmetro. A gente tem um parque tecnológico assim, efetivo, grande, robusto na UFRJ. Aqui em Petrópolis tem alguns projetos para desenvolver um parque tecnológico, assim como Teresópolis. Como é que está hoje o parque tecnológico do Inmetro e a relação com o parque tecnológico da UFRJ? O parque tecnológico do Inmetro, a gente tem uma questão fundiária ainda em vias de finalização, para que a gente possa começar as obras de arruamento e tudo mais. A ideia do parque aqui é não fazer nenhum tipo de competição direta com o parque da UFRJ, até porque, em geral, os parques seguem algumas vocações tecnológicas, né? O Inmetro, ele tem pesquisas em determinadas áreas que são muito fortes, a área de biotecnologia, a área de materiais, a área de química, e o parque da UFRJ está quase que todo dedicado a essa área de óleo e gás. Então a gente acha que, na verdade, é uma forma complementar para o Rio, né? Desfrutar dessa possibilidade. Ana, pela sua presença aqui no programa Ciência e Movimento, fazendo a pauta aqui, divulgação da incubadora de projetos do Inmetro. Muito obrigado. Obrigada a você.
Estamos chegando ao final do programa Ciência em Movimento. Você sabe, o programa ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. E aí você pode também consultar os nossos canais nas mídias sociais, no YouTube, TV Ciência em Movimento, no Facebook, TV Ciência em Movimento, no Twitter, TV Ciência em Movimento, e também agora no RPT Play. Você assiste ao vivo o nosso programa, onde quer que você esteja, e também assiste às nossas reprises. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.